A paz do Senhor, meus amores, tudo bem? Espero em Deus que sim. Eu queria deixar um versículozinho que está lá no livro de Lucas, né? Médico Lucas, nosso irmão Lucas. Lá no capítulo 22, nós iremos ler a partir do versículo 42, amém? Diz assim, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhes um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Amém? Glória a Deus. Eu gosto muito desse versículo, na verdade eu gosto de toda a Bíblia, mas tem versículo que nos marca de verdade, não é isso? E dos evangelhos, só tem esse livro de Lucas que fala sobre esse episódio, sobre essa situação que Jesus suou de uma certa maneira, que a gota do suor dele era sangue, foi sangue, sangue, sangue. Não era suor não, como a gente tá no monte, quando a gente tá caminhando, fazendo caminhada, academia, seja lá o que for, suor. A palavra do Senhor fala aqui, olha, aleluia, glória a Deus, que diz assim, na parte B de 44, ele orava mais intensamente, o seu suor, o suor do nosso Jesus, o suor de Cristo, tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Não é uma gotinha, não é uma gota, aqui está falando grandes gotas de sangue e cair até o chão. A agonia de Jesus, a briga de Jesus ali naquele momento, a oração de Jesus era tão intensa, porque Jesus, ele era Deus, era 100% homem, mas 100% também Deus. Ele já sabia de todo o sofrimento que ele passaria. Horas depois daquele momento, Jesus já sabia de tudo o que ia passar. Jesus já sabia quem ia deixar ele sozinho, quem não ia. Ele sabia quem estaria com ele ali no pé da cruz. Ele sabia quantas chicotadas ele ia receber. Ele sabia as bofetadas, o cuspada que ele ia receber. Ele sabia da cajadada que ia receber na cabeça. Jesus sabia da coroa de espinho que ia bater nele e enfincar o espinho aqui nos vasos dele. Ele já sabia as feridas que estariam nas costas dele, as vísceras lá sendo tocadas, sendo mutiladas. Ele sabia de tudo. Jesus sabia, meus irmãos, quem era o malfeitor, quem seria o homem que ia chicotear, como seria as chicotadas. Ele sabia que ia colocar um manto sobre ele. Ele sabia que quando aquelas feridas ainda estivessem sangrando, ia colocar um manto sobre ele. E ele sabia que quando aquele sangue secasse, ia arrancar a túnica que colocaram o manto sobre ele. Ele sabia de tudo isso. Jesus, como homem, ele sofreu de uma tal forma que o desespero dele era tão grande que gotas de sangue saía dentro dele, o suor caía, saía, gotas de sangue. Quando eu me volto lá no passado, há mais de 2000 anos atrás, como eu leio certas situações, assim, certos versículos, diante das minhas lutas, das adversidades as quais eu tenho passado e de saber de lutas de irmãos, de irmãs, não é nada para o que o Cristo passou aqui, não. Ninguém está sendo chicotada aqui, esbofetada, pode estar sendo caluniada, trapaceada, algumas coisas assim, fofoca, mas o que Cristo, nosso Cristo passou, gente, não tem como, quando você vai ler a história de Jesus no profundo, o período da cruz, a horas que antecedia o período, logo uns momentos cruciais ali na cruz, ele vendo todo aquele povo ali, ele de cueca, isso era uma grande humilhação para os judeus. Jesus era judeu, era uma grande humilhação, humilhar o meu Jesus, o seu Jesus. Ele passou por lutas que ninguém na face da terra passou como homem.
E muitas vezes você e eu estamos gritando, berrando, eu falo berrando, né? Meu marido nem gosta. Gritando, clamando, pedindo socorro a Jesus por causa de umas lutas que Jesus já falou que nós somos vitoriosos, se acalma, calma que vai passar. E a gente esquece do que Jesus passou. Quando eu analiso esse versículo, eu creio que naquele momento Jesus entrou numa tristeza tão profunda como homem, tão profundo de desespero, que ele chega a dizer: Deus, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele já sabia, meus irmãos, o que ele ia passar logo depois que ele se levantasse de joelhos. Quando ele se levantasse, ele sabia que já estava na hora de passar por tudo. Portanto, meus irmãos, eu sei da minha luta, da minha adversidade, mas você também sabe da sua luta. Jesus clamou para a pessoa certa, o Pai dele. Como homem, ele clamou. Ele clamou pelo Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas, portanto, se cumpra somente a tua vontade. A palavra do Senhor fala no livro de Romanos 12, diz que a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Tudo que Ele faz nas nossas vidas é bom, perfeito e agradável. Eu não sei o que tu está passando. Eu ouvi uma mensagem hoje sobre depressão. Um rapaz, um jovem senhor que perdeu seu filho por depressão, ele se suicidou. E muitas vezes a gente julga as pessoas por, às vezes, estar depressão, não sei o que é demônio. Oh, meus irmãos, então Elias estava endemoniado. Porque Elias teve um momento que ele estava lá no monte, orando, intercedendo, pedindo a Deus que desça fogo do céu e consuma todos esses endemoniados. E Deus ouviu o clamor de um homem, e Deus manifestou a glória. E logo em seguida, ele ouve um recado da endemoniada de Jezabel. E simplesmente disse que ia matar aquele homem. Uma mulher ameaçou ele. E ele correu, ele fugiu, ele entrou na caverna, ele se escondeu, preferiu a morte, queria morrer. Tem hora que a adversidade está tão grande que a gente chega: Pai, me tira dessa terra, me tira disso porque eu não suporto, não aguento mais. Elias era um grande homem de Deus. A palavra diz que ele é um grande homem de Deus, que ele fez prodígios, milagres, se manifestava pelo poder da palavra de Deus na boca de Elias. A palavra do Senhor fala que Jonas também quis morrer por diversas vezes Jonas quis morrer. Quando a gente vai ver na palavra, poxa, o Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele ficou de uma tristeza tão profunda. Tem versículos que você chora, quando você se coloca na pele de Davi, meu Deus. Então, meus irmãos, não julgue, porque a pessoa muitas vezes está triste, está batida, e muitas vezes a gente abre a boca que essa depressão é demônio. Nem tudo é demônio. Nem toda depressão é demônio, porque depressão é uma tristeza profunda. E ninguém sabe o que aquela pessoa está passando por uma tristeza profunda, decepção no casamento, decepção com o filho, decepção com o amigo, decepção com alguma coisa. A nossa função é de orarmos por essa pessoa e não julgar essa pessoa. Não vamos julgar, vamos acolher, vamos abraçar, vamos ajudar.